Querido povo de Deus, reunidos neste santuário, em romaria, esse tempo de graça, esse tempo onde o Senhor nos convida à conversão sincera do nosso coração. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Este santuário vos acolhe. Nossa Senhora da Abadia, como mãe, acolhe-nos a todos. E a experiência belíssima hoje desta Eucaristia é podermos celebrar também a memória de São Lourenço. A igreja hoje se veste de vermelho. Esse homem que viveu no terceiro século da era cristã, diácono, servidor da igreja, apaixonado pela igreja. E a primeira coisa que eu deixo como mensagem desta homilia é: meus irmãos e minhas irmãs, sejamos um povo apaixonado pela igreja de Jesus Cristo. Que o nosso coração seja um coração fixo, solidificado sobre a fé da igreja. Porque eu digo com todas as letras, de forma bem devagar, para que todos nós compreendamos, aquela que ama a igreja católica estará no caminho para a eternidade. Aquele que ama a igreja católica ama profundamente Jesus Cristo, porque a igreja é a divina esposa daquele que deu a vida por ela. Lourenço, diácono da igreja, apaixonado pela igreja, ele viveu a sua vida dedicando-se ao serviço da liturgia e também dos pobres. Conta-se que por volta do ano 258, época do imperador Valeriano, ele foi chamado porque, como ele cuidava dos tesouros da igreja, ele foi chamado, intimado pela autoridade. E o imperador de Roma disse: dê-nos o tesouro da igreja, nós queremos todo o dinheiro que a igreja possui. E Lourenço pediu um dia para o imperador, pois no final desse dia convida de novo a ele, e depois de ter reunido na praça muitos pobres, muitos mendigos e pedintes, Lourenço apresenta para o imperador e diz: aqui está a riqueza da igreja, são os pobres, aqueles que mais necessitam. O imperador não gostou muito da verdade que ele acabara de ouvir. Lourenço então foi preso e ele enfrentou o martírio e ele foi assado. Quem gosta de fazer churrasco sabe muito bem como assar uma carne, né? Lourenço, literalmente, ele foi assado. Ele foi colocado sobre uma grelha, colocaram fogo por baixo, e o fogo foi queimando, e teve uma hora que ele disse: pode virar que desse lado já está assado. Então viraram o corpo de Lourenço, e ele morreu mártir. Doou a sua vida por amor à igreja, e é claro, por amor a Jesus Cristo. O amor à igreja, o amor aos pobres. Ele foi capaz de reproduzir na sua vida aquilo que São Paulo nos acaba de dizer na primeira leitura: Deus ama quem dá com alegria. Ele deu tudo aquilo que tinha. Deu o seu trabalho, deu o seu empenho, deu sua vida por amor. E esse amor de Lourenço para com a igreja se traduziu por amor àqueles que mais necessitavam, aqueles que realmente eram carentes, os excluídos da sociedade. Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de uma pessoa que, como nós, recebeu um convite de Deus. E depois que Lourenço recebe o convite de Deus, ele abraça sua vocação. A gente acha que ser santo é ser totalmente diferente, é porque este santo morreu no século III. A gente acha que Lourenço era totalmente estranho. Uma coisa que nós precisamos trazer na nosso coração é isso: todos os santos foram pessoas como eu e você.
Nasceram, cresceram, tiveram educação de berço, alguns não. Mas todos eles, santos e santas, em um certo momento da vida, eles fizeram uma opção. Eles fizeram uma escolha. Eles escolheram por aquilo que Jesus Cristo nos acaba de dizer no Evangelho. Aquele que quer ser meu discípulo, siga-me, venha atrás de mim. E completa o Evangelho. Aquele que quer ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Lourenço e todos os santos que conhecemos, em um determinado momento da vida, eles decidiram-se pelo Senhor. Eles responderam, humanamente falando, eles responderam sim a Jesus Cristo. Qual é a diferença de São Lourenço e eu ou você? A diferença talvez seja que Lourenço já está no céu. Ele já contempla a face de Deus e ele já deu de forma definitiva a sua resposta. Eu e você ainda estamos nesse caminho de conversão. Mas não há nenhuma diferença entre a resposta de Lourenço e a resposta que você e eu precisamos dar. Não existe nenhuma diferença da resposta que Nossa Senhora deu para a sua e a minha resposta. Todos nós somos convidados a ser discípulos autênticos de Jesus Cristo. E o modo mais fácil, não que seja coisa facinha, né? Mas entenda, o modo mais coerente, mais fácil de se tornar discípulo de Jesus é na igreja e com a igreja. E depois, claro, a minha resposta pessoal ao convite de nosso Senhor. E aqui o padre diz com toda clareza, meu irmão, minha irmã, é tempo de respondermos a esse convite de Cristo. É tempo de respondermos se nós de fato queremos ser autênticos discípulos ou não. Pode parecer idiotice da minha parte, ou pode parecer meninice eu perguntar, quem aqui nesse santuário é católico? Talvez alguém me pergunte, padre, que loucura é essa? Como é que o senhor pergunta se tem católicos dentro de um santuário, Nossa Senhora? Mas eu ouso fazer essa pergunta, porque, meu irmão, minha irmã, usar uma casula, celebrar a missa, significa que eu sou padre, claro, é óbvio. Mas não significa que eu sou discípulo de nosso Senhor, infelizmente. Sentar em um banco de igreja não significa que nós somos discípulos de nosso Senhor. Porque nós frequentamos tantos lugares, nós andamos por tantos lugares, e não quer dizer que o lugar que estou, diga que eu sou aquilo, não. Às vezes vou no campo de futebol, bom, eu jogo bola, mas não sou nenhum profissional. Às vezes estou entre os comerciantes, mas eu não sei vender. Às vezes me encontro no hospital, mas não sou médico. Eu estou dentro de um santuário, mas me desculpem, não quer dizer que eu seja católico. Aí está, meu irmão, minha irmã, o grande desafio do Evangelho para mim e para você. Quem quer ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e venha. Caminha comigo, caminha atrás de mim. E aí está a figura extraordinária de nosso Senhor. Ele já foi à frente. Ele já nos mostrou onde precisamos andar. Ele já nos mostrou que nós precisamos ser um povo de oração, porque Cristo era um homem de oração. Cristo nos mostra com a sua vida que ele foi um homem que renunciou a muitas coisas, por amor ao reino, por amor ao Pai, renunciando à própria vida, por amor à humanidade. E aqui eu faço recordação da homilia de Dom José de ontem à noite, extraordinária, onde o Cristo doou tudo o que tinha por amor a nós, até a última gota de sangue. Ele renuncia a si mesmo por amor a nós. E aí está, o ser discípulo de Jesus
é poder, como Ele, semelhante a Ele, entrarmos na escola da renúncia e sermos autênticos. Querido marido, renuncie a si mesmo para que a sua família cresça. E quando você renunciar a si mesmo, você vai colocar Cristo no meio, Cristo no centro, e a sua família será agraciada com tão grande dom. Querida esposa, renuncie a si mesma e coloque Cristo como centro, e a partir de então, resplandecerá sua família a beleza de Cristo Jesus. Querido irmão, querida irmã, esse é o convite de nosso Senhor. Renunciemos a nós mesmos, para que Cristo brilhe em nós, interceda por nós, para que nós sejamos autênticos discípulos de Jesus Cristo. E é claro, abramos o nosso coração para que Nossa Senhora chegue, para que Nossa Senhora ache casa na nossa vida, para que ela fique conosco. Permitamos, queridos irmãos e minhas irmãs, a sermos autênticos discípulos de Jesus, como Maria foi, fiel até o fim. Quando vierem as dificuldades, quando vierem as angústias da vida, saiba que na mesa do altar você encontra o alimento para a sua salvação. Não procure comida fora. Aqui está, no altar do Senhor, o alimento para as suas forças. Quando você estiver angustiado, porque você é discípulo de Jesus, e não pense você que o discípulo de Cristo não sofre nada, vive uma vida tranquila, não, um discípulo de Cristo sofre. Um discípulo de Jesus às vezes precisa chorar. Mas meu irmão, minha irmã, quando o discipulado, a fé, se tornar para você momento difícil, procure o sacramento da confissão. É a misericórdia de Deus que te acolhe. É a misericórdia de Deus que te coloca de pé. É a misericórdia de Deus que te diz, avante, coragem. Meu irmão, minha irmã, quando você se sentir só, desanimado, na igreja e com a igreja, permaneça. Assim, seremos discípulos autênticos de Jesus Cristo, nosso Deus. Que nesta Eucaristia, elevemos aos céus nossa oração de gratidão e peçamos a Cristo que nós sejamos autênticos discípulos. E com Maria, caminhemos nas estradas deste mundo até um dia podermos contemplar a face de Deus. Amém.